E aí, pessoal, autoridade, tudo bem por aí? Eu sou o Fábio dos Anjos e meu objetivo aqui é estar contribuindo de alguma forma com as pessoas que trabalham internamente em clubes associativos, né? Clubes esportivos, de esportes amadores e associações, agremiações, né? Então, dando continuidade aí, eu fiz um primeiro vídeo onde eu comentei um pouco sobre a minha trajetória profissional, como é que eu fui parar em clubes e, como eu havia dito lá no vídeo anterior, eu comecei no setor da manutenção. Quando eu entrei na manutenção, quando eu entrei no clube, meu primeiro contato foi com o setor com a divisão de manutenção. E ali eu contei que haviam pessoas que já estavam há muitos anos no clube e já tinham o modus operandi deles, eles já tinham a metodologia de trabalho deles, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você não tiver um acúmulo de informação, se você não tiver um banco de dados de tudo que você está fazendo, se você não aglutinar essas informações em algum lugar de forma ordenada, através de um banco de dados relacional, né? Fica difícil você atuar de forma preventiva. Você vai passar o resto do tempo, suas ações dentro de uma manutenção vão ser é, para corrigir problemas e de forma reativa, né? Alguém que ligou, vai um diretor, uma reclamação, e aí você fica, parece um quartel de bombeiro, né? Você está sempre com o extintor na mão e assim que o incêndio começa, dependendo de quem avisa, de que momento avisa, você consegue agir. E isso foi o que eu observei, né? Eu tive alguns problemas porque os funcionários não queriam. Depois que eu implementei a ferramenta SOS, que eu vou explicar para vocês um pouco aqui sobre ela, é uma ferramenta simples, mas bem eficaz. Depois que eu implementei, houve algumas restrições por parte de funcionário. Não vou usar porque meu celular não é feito para isso, eu não tenho computador na minha sala, eu não tenho computador para acessar. E aí eu expliquei, né, que eu coloquei um quadro com o nome de todos os funcionários e ali eu criei uma correspondência, né, tipo uma caixa de correio para cada um. Como tinha um aparelho de registro de ponto lá no balcão da manutenção, na hora que eles registravam, eu olhava para esse quadro e nesse quadro estava o nome. Se tivesse alguma coisa ali é porque tinha alguma atividade. Geralmente nessa atividade, nesse papelzinho que eu colocava lá, com o problema em si, ou o que tinha que ser feito, por quem, estava tudo descrito, né? Tudo discriminado o que teria que ser feito e qual era o problema a ser verificado. E aí na conclusão ele anotava e colocava de volta na caixa do correio do supervisor. E o supervisor dava baixa no chamado. Então é um pouco disso que eu vou explicar como é que isso aconteceu inicialmente lá no local onde eu trabalhava. Tá? Vamos abrir um exemplo. O que eu estou falando a respeito do sistema de ocorrências e soluções. Esse aqui, ó. O Helpdesk, nesse período que eu estive lá, eu ainda não tinha é, solicitado nem colocado um helpdesk, porque a gente tinha os cargos das pessoas bem definidas nos locais, eu precisava de gente, e no momento não tinha como fazer aquilo. Então vamos iniciar só lá na parte da manutenção, que foi o primeiro momento onde eu comecei lá no clube. O que consiste o sistema de ocorrências? É um sistema de envio de chamados. Tá? Qualquer pessoa vem aqui, se vier pelo site, ele entra aqui e abre um chamado.
Então, dessa forma, eu dei poderes para as pessoas, os associados e qualquer um abrir chamado. Basta botar o nome, o e-mail e o problema. Se tiver que tirar foto, mandar vídeo ou áudio, anexa aqui e envia o chamado. Então, vamos fazer um exemplo aqui para ficar demonstrado de uma forma melhor. Então, aqui tem alguns caminhos para se ir, né? Isso aqui é importante. Cliente, tá? Esse aqui vocês vão entender lá na frente, por que está cliente. E essa informação aqui, em caso de manutenção, descreva o detalhe no campo mensagem. Tá, ok? Então aqui no campo tem que dar detalhe do problema. Não adianta dizer que tem um chuveiro queimado. Tem que dizer aonde qual é o local. Por isso que eu futuramente, né, mais à frente, eu desenvolvi os QR Codes e espalhei no clube. Porque o QR Code, quando ele faz a leitura, ele já preenche esse campo exatamente com o local. Então, quanto mais detalhado for, quanto mais QR Codes eu tiver, quanto mais detalhamento do componente, mais preciso é a informação. E quando eu disse lá antes, aí no início, que a informação é que vai conduzir as suas ações no futuro, é disso que eu estou falando. Então, quanto mais eu tiver o domínio de componentes, mais eu vou saber que tipo de componente, que tipo de situação está ocorrendo com aquele componente, com aquele ambiente, e isso pode me dar futuramente ações preventivas, eu ser mais proativo na correção ou na prevenção preditiva desse componente, ok? Eu informando esse caminho, ou eu dando essa informação, quem vai abrir o chamado? O próprio associado, qualquer um pode abrir o chamado, qualquer pessoa. Então você desvincula aquele disse-me-disse, aquela situação de que tem que ir atrás do supervisor, tem que pedir para diretor. Então você, o coordenador, o supervisor da manutenção, ele vai ter mais liberdade, ele vai receber o chamado dele e vai tomar a ação dele. Então não precisa estar diretor, presidente, não precisa estar associado correndo atrás de responsável pela manutenção, porque o poder aqui é de abrir o chamado. Ele abre o chamado e diz o que quiser. O problema é que as pessoas, às vezes a direção do clube, tem receio de ter um volume imenso de chamados, um volume imenso de problemas. Mas não pode ter medo dos problemas. E eu vou te dizer a verdade, eu distribuí esses QR Codes, eu consegui disseminar essa informação para uma série de pessoas e não era frequente assim, as pessoas começam, não falam qualquer coisa não. Quando tem problema elas registram, não sair disparando qualquer coisa, reclamando de qualquer assunto não. Tá? Que dependendo, se for uma coisa muito ridícula, fica até ruim, fica até feio para a pessoa. Então basicamente, colocar o nome, vamos fazer um exemplo aqui. Fábio dos Anjos. Colocar o meu e-mail aqui. Vamos colocar aqui o e-mail. Prioridade, você pode dizer qual é a prioridade que você quer. Mensagem. Cerâmica quebrada na piscina social na parte infantil. Por favor, verificar. Só para exemplificar, eu vou anexar se a pessoa estiver abrindo um chamado qualquer, ela tá no celular, eu vou colocar algum
alguma imagem aqui, tá? Como se fosse uma foto, alguma coisa assim, vou enviar o chamado. Veja. Ele criou o chamado, ele atribuiu um código ao chamado, tá? Vocês viram bipar aqui, ele já chegou a mensagem aqui no meu e-mail. Deixa eu localizar aqui. E-mail. Pronto. Chegou aqui, ó. A mensagem chegou aqui, tá? Informando que foi feita uma abertura de um chamado. Chegou aqui no meu celular, porque eu tenho o meu e-mail cadastrado nesse celular. Recebido o chamado, aí aqui está descrito, tem um caminho para você acessar esse problema. E então chegou para o e-mail que eu informei lá. Ok. Eu direcionei tudo para o Helpdesk, então o Helpdesk ele entra aqui, eu vou entrar com o meu usuário, mas o Helpdesk tinha o usuário dele. E aqui está o chamado, ó. Chamado de Fábio dos Anjos, você clica, você vê qual é o problema, a cerâmica quebrada na piscina, verificar a imagem que foi anexada, eu posso abrir aqui, isso vai facilitar muito a vida do operador, né? Tá aqui a imagem, tá? Eu anexei qualquer imagem. E o Helpdesk ele vai pegar o Helpdesk, para vocês terem uma ideia, 80%, 70% a 80% das situações são resolvidas no Service Desk. É o atendimento primeiro nível. Não chega nem lá no especialista. Tá? Então, isso vai minimizar uma série de situações e se corre atrás de especialista. A pessoa pede, qualquer um para qualquer um no meio do caminho, pede coisa que não tem nada a ver. Então, abre um chamado, eu vou ter a hora que foi aberto, eu vou ter o assunto, eu vou ter o equipamento, eu vou ter a situação, quais são as ocorrências, e isso no futuro vai me trazer insights importantes para que eu tome decisões. Então, mais à frente eu vou poder, como eu tenho isso gravado num banco de dados, eu vou poder tratar essa informação. Então o Helpdesk ele vai ver essa informação, ele vai ver que é uma cerâmica quebrada. Cerâmica quebrada é coisa da manutenção. Então, categoria, cliente, tá vendo? Categoria veio aqui para o cliente, aquele cliente que eu te mostrei lá atrás, na página anterior. Vai atribuir a manutenção. Atribuir a manutenção. E aqui ele vai colocar a pessoa, né, na manutenção. No caso, vou colocar o Fábio dos Anjos também. Atribuir a ele. Pronto. Saiu. Se você olhar aqui o número de chamados, você vê que ele saiu do Helpdesk e já foi atribuído a manutenção. Esse aqui foi outro exemplo, ó, Paulo Freire. Foi um outro exemplo que eu fiz. E esse daqui, se você clicar se o Helpdesk clicar de novo, já está dizendo aqui, ó, coordenação de manutenção. Aí chega no e-mail do coordenador ou do supervisor da manutenção. Ele lá vai atribuir isso ao especialista. Quer dizer, no caso aqui, um pedreiro ou alguém, o piscineiro, vai ter que atender aqui. Então ele vai atribuir, a gente imprimia esse documento, tá? Imprimia aqui, ó. Tá aqui. Imprimia esse documento aqui, esse papelzinho, dobrava, botava na caixinha do especialista. Quando ele chegava, ele já tinha. Vamos lá, deixa eu fechar aqui. O que o supervisor vai fazer? Bom dia. Bom dia, João. Segue esta atividade
a ser corrigida. Já separei o material que está na minha sala e tudo necessário para executar. Pronto. Se eu atribuir aqui ao João, vou botar administrador aqui, porque não tem, o que acontece, ainda não tenha distribuído, eu não tenho distribuído todos esses segmentos aqui, mas eu posso distribuir todos os segmentos, quem trabalha em cada local, então eu vou conseguir atribuir. Na hora de eu imprimir, vai estar a informação, tá? Vai estar a informação, inclusive cerâmica quebrada, papapá. Eu acabei que eu não enviei. Material se encontra na minha sala. Enviar a resposta. Aí ela já vai compor. Aqui está atribuído ao administrador. Material encontra na minha sala. Então quando eu imprimir aqui, ó, tudo que eu colocar vai estar dizendo lá, né? Vocês olharem aqui, deixa eu ver aqui, aqui, ó. Material encontra-se na minha sala. Quem falou, a data que falou, o momento que falou. Isso dá uma segurança maior para o funcionário, porque ele tem um horário, fica mais controlado, ele sabe a hora que o supervisor tratou aquele assunto, que foi o supervisor que separou o material. Aqui o supervisor coloca todas as situações necessárias para ele estar aplicando e corrigindo esse problema. Tá? Então, na hora de imprimir, ok? Na hora de imprimir aqui, eu vou lá e coloco o papelzinho no correio do João. O João chegou, viu o correio dele, ele não vai nem questionar para ninguém, ele vai abrir, vai ver qual é o problema. O máximo que ele vai fazer é ir à sala do supervisor para pegar o material. Ele já sabe do que se trata, ele não vai tratar, não vai perder tempo com nada. Vai pegar o material dele e vai se deslocar para o local. E vai corrigir o problema. Quando ele concluir, ele vai, preenche a caneta, coloca no correio do supervisor. O supervisor aqui vai pegar, que vai estar no nome dele, vai pegar, vai estar atribuído ao supervisor, porque o funcionário ele não quer ter acesso inicialmente à mídia online. Se ele tivesse acesso à mídia online, na hora que colocasse no nome dele, já ia para o e-mail dele, ele já tratava isso pelo celular, respondia ali digitalmente e já devolvia para o supervisor. O supervisor vai pegar esse papelzinho, no caso que eu estou tratando com correio físico, por conta da restrição dos funcionários em relação ao uso da ferramenta. Então o supervisor vai pegar aquele papel, vai ver que o João fez o problema. O que ele tem que fazer? Ir lá verificar. Ele vai lá, verifica, atesta que está legal, vem aqui, responde e dá como concluído. Responde aqui, serviço feito ok. Ok, corrigido. Certo?
venho aqui e finalizo. Resolvido. Pronto. Resolveu o problema, finalizou a brincadeira. Você vê, apitou aqui o meu celular de novo. Vamos voltar. Tá aqui toda a movimentação do chamado. Primeiro, ó, a equipe acabou de responder, quer dizer, toda vez ele olha, toda vez a pessoa que abriu o chamado vai sendo reportada do que está acontecendo. E aqui está dizendo, ó, chamado resolvido. A pessoa que abriu o chamado, posteriormente, vai lá, olha, pô, legal. Ou então, se não tiver resolvido, ele entra aqui e reabre o chamado. E assim vai acontecendo o fluxo normal da situação. Você empodera a pessoa para abrir chamado. O helpdesk faz o serviço dele ali inicialmente. Muitas vezes resolve o problema. E quando não tem necessidade de resolver o problema, quando ele não tem capacidade de resolver o problema, ele passa para o especialista. Certo? O que acontece? Número de chamados. Tinham 2, agora só tem 1. O helpdesk não vê mais esse chamado. Ele pode pegar aqui, ó, resolvido. Vou pegar todos os relatórios dos resolvidos. Um deles é o Fábio, resolvido pelo administrador. Se ele clicar, ele tem essa informação lá, tudo que foi feito, cerâmica quebrada, quem que respondeu, em que momento, a conclusão. Tudo aqui. Ok? Então esse é o SOS. O QR Code, ele tá pregado, eu saí colocando os QR Codes em cada componente, na verdade em cada entrada de ambiente. E dei poder pro associado, pro diretor, pro presidente, para quem quer que seja, abrir o chamado. Até mesmo o próprio funcionário vendo um problema, ele abre o chamado. Entendeu? Ele abre o chamado, até para não esquecer. O supervisor lembra lá, vai lá atender uma outra situação, viu que tem um problema, ele abre o chamado na hora. Joga, o helpdesk trata e manda para o especialista. Tá? Se a coisa der andamento, por exemplo, tem que comprar material. Até nisso poderia nesse momento aqui, o rapaz da manutenção, ele vem aqui, muda a categoria, em vez de coordenação da manutenção, ele bota para compras. Lá na compra vai cair no correio, no e-mail do responsável pelas compras. Se o responsável pelas compras tem que mandar para aprovação de um diretor, ele também, o diretor pode ser cadastrado no sistema, ele atribui ao diretor ele faz os 3 orçamentos que seja, né? Ele atribui o diretor aprova o orçamento que se quer e procede à compra. Procedendo à compra, devolve para a manutenção a informação de que o material já se encontra dentro do clube e que é para ele retirar no local. O supervisor vai receber essa informação e o trâmite vai ocorrer normalmente. Tudo de forma eletrônica. O que acontece? Essa questão de informações é muito importante, mas tudo isso trata-se de quê? De aculturamento do seu staff, do seu grupo de trabalho, dos seus funcionários, seus colaboradores. Se você não aculturar e eles não entenderem esse procedimento, como funciona, a dinâmica, não vai acontecer. Só que no futuro vai ser bom para o clube, vai ser bom para o funcionário vai ganhar destaque como sendo um executor pleno, né? Tudo que passa para o cara, ele resolve. A gente tem um volume de chamados, a gente consegue ter controle dos MTTR, que é tempo médio de reparo. A gente tem um controle de MTBF, que é o tempo entre uma falha e outra, um determinado componente. Tempo de resolução como um todo,
número de chamados. Então a gente começa a ter parâmetros estatísticos, quer dizer, depois que isso começar a fluir, você tem uma estatística que isso pode te dar um rumo nas ações futuras em relação a algum segmento. Se o problema é elétrico, se o problema é hidráulico, se é problema de alvenaria. Então essas coisas vão refletir no futuro. Então a importância do sistema de ocorrências e soluções é basicamente isso. Aí você tem que construir todo um esquema dentro, adaptado para o seu ambiente, quais são as divisões, cada divisão, os seus funcionários, com as suas responsabilidades. E aí você tem toda uma movimentação e uma atribuição. Então eu posso aqui criar um time, eu posso criar um usuário e atribuir o que ele pode fazer. Ele pode ver o chamado, ele pode atribuir, ele pode fechar. Quem é que pode fechar o chamado? Então eu tenho todo um controle aqui dentro. A pessoa vai normalmente e faz. Ó, as categorias, ó, compras, eu posso criar cada departamento. O cliente é aquele cliente que abre sem ser pelo QR Code. Ele entrou no site, ou eu tenho acesso ao link, ele entra, não precisa logar, não precisa nada. Ele só vai abrir ali, bota o nome dele, o e-mail. Se ele colocar o e-mail dele errado, ele não vai receber as informações. Se ele colocar o nome dele errado, também, mas não importa. O que importa é o chamado. Se o chamado faz sentido, ótimo. Se não faz sentido, a gente tem que tratar. Responde lá e trata, e aí depois isso estatisticamente vai te dar um norte. Olha, está sendo aberto um volume muito grande de chamados que não fazem sentido. A gente vai ter que tratar isso. Então, os problemas vão ter que ser tratados ao longo do tempo, mas eu preciso de dados. Se eu não tiver dados, eu não consigo ir a canto nenhum. Ok? Então, aqui eu distribuí a coordenação administrativa, coordenação da manutenção, coordenação operacional, compras, controladoria, diretoria, secretaria, marketing, recursos humanos, tecnologia. Cada um tem seus funcionários. Dentro de tecnologia tem um funcionário da tecnologia, recursos humanos tem um funcionário de recursos humanos. Marketing, tem um pessoal de marketing, secretaria, secretariado, recepção, diretoria, todos os diretores. Então, os diretores que vão fazer parte desse processo, eles podem ter acesso ao sistema e para uma aprovação de um orçamento, uma autorização. Então isso acaba com aquele, eu não fiz isso, eu não lembro disso, eu não fiz aquilo. Fica tudo registrado no sistema. É esse o intuito do SOS. Basicamente é isso. Okay? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigado aí. Solicitar que vocês aí façam dê um likezinho aí, tá? Para me ajudar, para a gente poder compartilhar o máximo que puder, para deixar mais conhecido esse procedimento, ok? E vamos para cima, vamos para dentro aí que vai ter deixa eu sair aqui. Tá? Então, é uma ferramenta simples, não tem muito o que se faça não. E cria o ambiente, e a próxima coisa que eu vou conversar com vocês é sobre o SAI, tá? Vou passar para vocês aí a respeito do SAI, que é o Sistema de Agendamento de Eventos. Tá ok? A gente vai tratar cada um desses itens aqui. Vamos falar sobre cada um deles. Tá bom? Até a próxima aí. Valeu!